Lembrei de uma coisa muito importante. Vou comer pão integral, então eu posso comer o pacote todo. Com cafezinho. Hum, Amargo. Bem amarguinho. bom. Bom. A propaganda feita pra você se apaixonar. Ela é feita pra você se apaixonar. Cacique tá na área de novo com o nosso quarto episódio aqui do Profissões no Cacique, onde a gente traz aqui diversos profissionais da nossa região, profissionais, obviamente, que se destacam e que se dedicam às suas profissões. E hoje a gente tem mais uma presença feminina aqui, de alguém que, particularmente, diferente dos demais convidados, nós somos amigos de longa data. Então, é um privilégio ter essa conversa aqui com ela. E hoje, a nossa profissional é uma nutricionista, Gessiane Monteiro, uma profissional extremamente dedicada ao que faz. Ela vive a nutrição, né? Então, hoje nós temos aqui a grandiosa Gessiane Monteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uau! Gessiane, que prazer gigantesco estar falando com você aqui. É um prazer estar aqui. A gente estudou juntos no segundo e terceiro ano, né, do ensino médio, e eu não fazia ideia de que a gente um dia estaria batendo esse papo, falando de profissão. Sim. E assim, eu não conseguia imaginar, assim, você atuando, né, na nutrição, enfim, sendo entrevistada em grandes podcasts. Um dia alguém vai estar assistindo esse vídeo e o Cacique vai ser um grande podcast. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre esse assunto, que é algo que eu realmente vivo, eu sou apaixonada. E eu trago de uma forma um pouquinho diferente, assim, essa questão do emagrecimento. Porque a maior parte das pessoas vê o emagrecimento só como uma dieta. E eu gosto de falar que o emagrecimento feminino, ele vem como uma mudança em quem a mulher é. E é por isso... Um estilo de vida. Um estilo de vida. Em quem ela é de verdade, né? A forma como ela se enxerga. Por isso que ela consegue. Boa, a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero te pedir licença para falar um pouquinho dos nossos parceiros. O primeiro deles é o estúdio Pode Gravar, aqui de Tubarão. Então, para quem quer gravar conteúdos de qualidade, tá? Para quem quer ter o seu programa, o seu podcast, o seu canal, você que trabalha com comunicação, empresas, enfim, de diversos nichos, a gente tem aqui em Tubarão um espaço que ele é totalmente voltado para isso, com muita qualidade, um investimento em tecnologia, prestação de serviço assim de altíssima qualidade, altíssimo nível. Então, a gente conta com a parceria do Pode Gravar aqui em Tubarão. E a gente tem algumas comidinhas aqui, né? Já que a gente vai falar de alimentação saudável, de estilo de vida, de emagrecimento, enfim. O que a gente tem aqui? Me fala dessas delicinhas aí. Hoje, a gente já encontra muita coisa natural, digamos assim, com cara de coisa normal, né? Então, assim... Ou seja, eu como mais guloseima, eu posso comer mais guloseimas saudáveis do que prejudiciais. Então, trouxeram uma versão de verduras desidratadas com cara de salgadinho chips. Sei. Aí de onde que vem isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, esses produtos vêm de Braço do Norte, de uma loja parceira. Empório Mais Vida. Empório Mais Vida. Eu vou experimentar. Experimente. E agora? Eu começo. O que tem aqui? Isso aqui é um... É um pepino. É um pepino. Pepino, tem beterraba, batata, tem de tudo aí. E é muito gostoso. É uma forma mais leve de botar um belisco, né, na rotina, sem prejudicar tanto essa questão de consumo de industrializado. Costumo dizer que isso não é saudável. É uma troca, né? A gente pode estar trocando por alimentos que têm mais açúcar, mais gordura, mas não que seja saudável, porque também é industrializado. Nada como a fruta, a verdura de verdade, né? Exatamente. Teve a Jéssica, ela estava olhando esses dias, ela estava com muita vontade de comer esses legumes, né, desidratados. Eu vou experimentar aqui e vou deixar um pouquinho para ela depois. É bem bom. Tem cara de salgadinho mesmo, né? Sim.
crocante. O que é isso aqui, ó? Isso é uma tâmara com uma Ah, coberturinha de chocolate. tá vendo? Quem é que olha pra isso aí e diz que é uma tâmara? Sim, é uma substituição. Por exemplo, essa bolacha aqui, a gente estava selecionando os produtos para trazer para cá. É uma bolachinha que tem uma boa porção, se tu for ver o tamanho, né? E ela substitui um chocolate com uma quantidade menor de açúcar, de gordura, além de ter proteína. Boa, chocolate belga. Então, todos esses produtos, eles são encontrados na Empório Mais Vida Tubarão. Desculpa, Braço do Norte. Braço do Norte. Hoje, e como eu falei, eu não fazia ideia, né? Eu não imaginava quando a gente estudava juntos. Enfim, a gente nunca tocou no assunto, eu nunca percebi nenhum apreço teu pela nutrição. Quando foi que isso aconteceu? Eu tinha 8 anos de idade. Quando eu. Do nada, 8 anos de idade, eu quero ser nutricionista. Então, eu parei para fazer essa reflexão faz algum tempo, porque eu lembro, nossa, do tempo que a televisão era aquelas. que eu sou. De tubo, né? Uma Sim. caixa grande atrás. Eu lembro muito bem, assim, de estar assistindo um programa de TV. Tinha uma nutricionista em um programa com uma mesa, assim, falando sobre a importância dos alimentos e eu achei aquilo incrível. E naquele momento eu perguntei para minha mãe quem era aquela que estava lá falando. E ela disse, uma nutricionista. Eu disse, nossa, que legal isso. E daí, com o passar do tempo, eu também vivenciei algumas coisas na minha vida, vendo, por exemplo, a minha mãe sofrendo com excesso de peso, tomando muito chá para emagrecer, fazendo umas batidas para trocar refeição. E aquilo me deixava entristecida, assim, sabe? De ver ela passando fome, emagrecendo, engordando. Eu acho que isso, de certa forma, de uma forma bem consciente mesmo, me fez ir para essa área, assim. Acho que no intuito de tentar ajudá-las, assim, ajudá-las, sabe? E passei também por um processo de ganho de peso na minha adolescência. Tive que trabalhar isso em mim. Comecei nutrição em seguida, e daí eu fui começando a aprender a desenrolar alguns mistérios em relação a esse emagrecimento, que era tão difícil, eu não conseguia fazer. Entendi. Então, eu ia te perguntar ao longo, né, da nossa conversa, por que emagrecimento feminino? Então, tá ligado provavelmente à tua mãe, ao que você viu, enfrentou, a uma referência que era a mulher da televisão. E quem era a mulher da Não televisão? lembro. Você não faz ideia. Imagina, não lembro, não faço ideia. Poxa, que legal. Imagina saber quem é essa mulher e ela te influenciou, ela que foi o gatilho. O gatilho inicial, sim. Legal. E aí você começou depois do ensino médio, você começou já logo em seguida, provavelmente, Sim, eu comecei daí a faculdade, comecei a estudar, sempre gostei da área clínica, nunca gostei de trabalhar com um restaurante, com outras áreas da nutrição, sempre com pessoas e sempre com saúde. E com o passar do tempo, eu fui me especializando, eu fui começando na verdade, eu me perguntava muito, por que eu aprendi a fazer dieta, eu aplico no meu paciente e ele não emagrece? O que que acontece? Eu passei, a dieta tá linda, maravilhosa, mas ele não aplica. E eu comecei a buscar essa informação, sabe? Por quê? Tem a ver com a aplicação. Vou trocar os alimentos. Não tem a ver com a aplicação. Tem a ver com a rotina. E fui indo, até eu entender que era uma questão da pessoa, da mentalidade dela em relação àquilo ali. Ela não enxergava aquilo como eu enxergava. E daí eu comecei a não só estudar a nutrição, mas também comportamento humano. E daí eu fiz o coach de emagrecimento. Comecei a estudar o público feminino, as dores do público feminino e todos os pontos relacionados. Eu digo que é muito profundo, assim. É algo que realmente cada pessoa é diferente da outra, né? Então, por isso que Ou seja, não importa o quanto você estude o alimento, você estude a composição, tabela nutricional, se você não tiver o mínimo de entendimento de comportamento, aliás, é para isso que a nutrição existe, né?
em algum momento na história o ser humano precisou de ter um profissional para ajudar ele nessas questões, justamente por conta de mentalidade. Né? Então, esse é o grande ponto. Você entendeu que não é só sobre nutrição, é sobre mentalidade, comportamento. Até porque para eu conseguir me comportar e fazer escolhas, eu preciso pensar em algo antes. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. E daí eu faço as minhas escolhas. Se eu vejo a alimentação saudável como algo ruim, que muitas vezes nem é uma ideia minha, mas é o entendimento que eu tive no decorrer da minha vida. Às vezes por um conhecimento familiar, um convívio, às vezes nunca convivi com ninguém que se alimenta bem e faz uma atividade física, então aquilo para mim é uma coisa totalmente diferente, talvez fútil, não é para mim. Então, quando o paciente é olhado dessa forma e ele consegue se perceber nessa dinâmica com a alimentação, aí ele consegue mudar. Porque daí ele se percebe, ele sabe onde ele tá, por que ele tá tão limitado. E daí não fica aquela sensação de, eu sou incapaz. Porque esse é o sentimento que a maior parte das pessoas pensa, que tem em relação ao emagrecimento, que é incapaz de conseguir gerar esse resultado. Legal. E aí, você conseguiu trabalhar isso com a tua mãe? Então, hoje a minha mãe já tá dentro do peso adequado. Eu acho que ela é uma fofa, ela é uma graça. Ela e teu pai, né? Teu pai são sensacionais. O pouquinho que você consegue gravar, assim, de algumas coisinhas que eles fazem, que eles falam, eu acho muito legal, muito bacana o relacionamento de vocês. Mas aí você precisou trabalhar alguma coisa na mentalidade dela, fazer algum acompanhamento para que ela resolvesse lá a questão, né? Em Então, relação ao peso? não. Hoje ela consegue já manter o peso, mas no decorrer do tempo, conforme eu ia estudando, ela ia participando daquilo comigo. Então, acho que nas conversas eu fui meio que de forma natural, gerando nela essa tomada de consciência quanto à alimentação, quanto aos hábitos. Tanto que teve um dia que eu tava gravando um conteúdo pro Instagram e eu perguntei pra ela, mãe, ela tava comigo assim, se uma pessoa comer uma pizza no final de semana, ela vai engordar? E ela disse pra mim, não, uma pizza não vai engordar, porque é os hábitos do dia a dia. E ela começou a falar a mesma coisa que eu falo. E se comer todo dia? Sensacional. Daí ela começou a falar, ela se comer todo dia. Então, assim, eu já percebi que a narrativa dela, quando ela fala sobre alimentação, já é muito o que eu falo, assim. Então, já entrou na cabeça. Ou seja, uma palestra sobre nutrição ela conseguiria dar tranquila. Tranquilamente. Quando ela vai falar sobre o meu trabalho, é a mesma coisa. Mas a Gessiane, ela não entrega só a dieta. Ela trabalha a tua mente. Ela entra lá dentro da tua mente. Legal, legal. Você tem a tua irmã também, que provavelmente segue o teu exemplo, se alimenta bem. Acho também muito legal o relacionamento de vocês duas, desde sempre. Desde Né? sempre. Vocês têm um relacionamento muito bacana. Ou seja, uma família bem, bem linda de vocês. E agora, você comentou no início que é uma pegada diferente, né? O que tem de diferente da nutrição? Podemos chamar de convencional? Sim. O que tem de diferente? Assim, quais que são os principais pontos para que a gente possa entender? Bom, primeiramente, quando a pessoa ela inicia um processo de acompanhamento comigo, eu pergunto o que ela come, eu pergunto as dificuldades dela, mas eu vou perguntando a mais. Quais são essas dificuldades? Por que ela tem essas dificuldades? Como que é a rotina dela? E daí ela vai começando a me trazer algumas questões, e dessas questões eu vou conseguindo identificar exatamente. Às vezes é uma dificuldade em dizer um não pro outro, às vezes é uma questão, eu não gosto de academia porque eu tenho vergonha de ir pra academia. Então a gente vai alinhando, eu vou mostrando para ela, a gente vai alinhando todos os pontos que ela precisa estar fazendo para ela conseguir chegar naquele resultado. Então ela se percebe além só da dieta. Então, ela não sai do consultório só com a dieta para fazer. Ela sai com mini metas. São metas que vão gerando nela um sentimento de capacidade. Porque até estava conversando com uma paciente ontem sobre isso.
Eu já sabia que ela se considerava uma excelente profissional. Mas quando ela chegou e falou sobre o emagrecimento pra mim, ela disse que ela não conseguia, que ela era fraca, e ela começou a falar muita coisa. Eu assim, que coisa, como que uma pessoa pode ter duas características tão diferentes? Ela é tão boa em uma coisa e ela é tão ruim em outra. E eu perguntei pra ela, se tu hoje olhasse pra ti como profissional e eu te perguntasse se tu é capaz de chegar no teu processo, no teu resultado como profissional, tu diria pra mim que tu é fraca? E daí ela olhou pra mim e falou: Nossa, Gê, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, porque eu me considero muito boa no meu trabalho, mas eu não me considero tão boa no processo de emagrecimento, mas eu sou uma pessoa só. Uhum. Então, é aquela autoimagem que a pessoa tem dela quanto a alguma coisa em específico. E daí por isso que tem que ser alinhado isso aí. Mas ela precisa perceber. Então, o meu trabalho é conseguir enxergar qual é a dificuldade dela real e mostrar para ela no nível de mentalidade dela inicial. Então ela é como se ela tivesse com os olhos vendados. Ela não tá vendo, mas eu preciso mostrar de uma forma simples, nem sempre é simples de mostrar. Mas daí a mudança começa a acontecer. Porque dela pensa, realmente, é porque eu penso isso que eu tenho esse resultado. Porque eu penso que eu sou diferente no meu trabalho e eu tenho um resultado melhor. Uhum. E aí para você é simples, mas para a Uhum. pessoa normalmente às vezes não é, né? E às vezes é simples, mas não é fácil também. E isso, inclusive, é uma coisa que, assim, eu busco viver na vida, é justamente isso. Obviamente que nem sempre eu consigo, e isso é uma coisa que é um processo. Mas é a seguinte frase, que, assim, me ajuda em várias coisas. Como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras, sabe? E aí, às vezes, eu uso essa frase para me nortear em várias coisas que eu faço. Poxa, se eu sou bom aqui, por que que eu não sou bom lá? Uhum. Por que que eu não faço bem aquela parada? Por que que eu não domino esse jogo, sabe? Sim, e daí tem muita relação do quanto eu acredito que aquilo é importante também, Uhum. né? Então, a mulher muitas vezes, eu não fiz exercício porque eu tinha que limpar a casa. Não é que ela tinha que limpar a casa, é porque ela viu que limpar a casa é mais importante do que fazer o exercício. Mas quando ela olha que aquilo é para ela, ela se percebe na dinâmica de, então eu tô me deixando em segundo plano. Eu vou limpar a casa, então eu tô me deixando em segundo plano. Então, o meu objetivo no acompanhamento é mostrar isso pra ela. Tu te conta que tu não pode fazer o exercício porque tu tem que limpar a casa, mas bem na verdade tu tá se deixando em segundo plano. Então, ela precisa se priorizar. E Ela daí ela limparia a começa. casa com mais qualidade Uhum. se ela estiver Bem com ela bem mesma. com ela mesma. Na verdade, não só limpar a casa, isso não É é nem tudo. sobre limpar a casa, né? É sobre tudo na vida. Uhum. Sim. Melhora o relacionamento, melhora o humor da mulher. Uma mulher de TPM. Imagine uma mulher que não tá se sentindo bem com ela mesma. Ela tá de TPM sempre. Então, eu digo que a mulher, quando ela melhora o bem-estar dela físico, quando ela se olha com mais amor, com mais carinho, ela muda totalmente. Ela muda totalmente. Então, é maravilhoso. Ou seja, é um presente que você se dá, mulher. Assim, teve algum motivo pelo qual você não, eu não vou mais trabalhar com homens, eu vou trabalhar somente voltado para o público feminino, Identificação com o público feminino. com as dores do público feminino. A mulher é mais aberta, eu gosto desse contato, sabe? Então, as minhas pacientes, mesmo na primeira consulta, que muitas vezes nem conhecem, elas se abrem muito, elas conversam, elas mostram as dores. Então, é algo que eu consigo trabalhar melhor. O homem já tem, eu atendo alguns homens, geralmente maridos das minhas pacientes, Uhum. mas eles já são mais racionais, eles não têm oscilação hormonal no mês. Então, o processo do homem é totalmente diferente da mulher. É mais simples? É mais É mais simples. fácil? Tem as questões do público masculino, assim, né? Outros desafios, Todos, né? uma bebidinha, uma coisinha. Tem homem que fala que um homem sem barriga é um homem sem história, então tem aquelas crenças também, né, Tem. em relação Uhum. ao corpo, enfim. Eu gosto muito de relacionar
essa parte da saúde do corpo, em relação à alimentação, com o espiritual também. Porque tem influência, não tem não? Sim, com Qual que é o teu certeza. ponto de vista em relação a isso? Eu acho que a gente precisa estar com corpo, espírito, mente, tudo alinhado. Principalmente a mente. Porque, na minha visão, Deus é um só. Uhum. E a gente também tem que cuidar muito com essa questão de crenças religiosas. E por que eu te falo isso? Porque eu tenho dificuldade de trabalhar com algumas mulheres em relação à autoestima, porque a igreja diz que isso é algo que não é importante. É vaidade, É vaidade. infelizmente. Então, isso também precisa ser considerado. Então, existem crenças religiosas que acabam impactando negativamente a mudança, o cuidado pessoal. Então, Deus, Uhum. a nossa família, o nosso cuidado pessoal, da nossa saúde também, né? E a gente tem que estar bem com a gente. Então, vestir aquilo que eu me sinto confortável. Já teve um momento da minha vida que eu estava em uma igreja onde eu me via muito limitada em poder me vestir de uma forma diferente. Eu, como nutricionista, precisava mostrar os meus resultados também. Gosto muito dessa questão de treinar, já não podia fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um bom senso e um cuidado, assim, com algumas coisas que a gente acredita e também segue, sabe? Uhum. É bem complicado isso. Inclusive, esses dias não, ontem a minha irmã me mandou um vídeo que eu achei bem legal de uma psicóloga falando sobre essa questão de religião e problemas psicológicos. Existe aquela, cara, vamos dizer que é um paradigma que quando uma pessoa tem depressão ou qualquer problema psicológico, tem pessoas que falam, isso é falta de Deus. Vai para uma igreja. E aí essa psicóloga estava trazendo, né, inclusive alguns dados de que a mais probabilidade de uma pessoa de dentro da igreja desenvolver problemas psicológicos do que alguém de fora. E ela relaciona justamente por conta desses pontos. Essas crenças que o pessoal tem em relação a cuidados pessoais, cuidados com aparência, dinheiro também, né? Que o pessoal fala que dinheiro é pecado, que não sei o que, é riqueza, o rico não vai para o céu, enfim. Então, infelizmente, né, sem entrar aqui no mérito de religião, mas tem muitos perigos assim dentro da religião, e essa é uma delas que é extremamente importante a gente entender. E aí agora a gente entra num outro contexto, que é o contexto da Bíblia. Se a gente for pegar a Bíblia, as leis lá mosaicas, enfim, elas são extremamente voltadas para o cuidado da saúde, alimentos que o pessoal podia ou não podia comer, e é justamente ligado à saúde, para a preservação do corpo, da saúde, e aí tá ligado à mentalidade, espiritualidade, porque o espírito, a mente, ela habita dentro de um corpo que precisa estar bem para armazenar, para que esse espírito habite dentro desse corpo. E o nosso espírito ele vai influenciar no nosso humor, no nosso relacionamento e tudo mais. Então, nutrição é sobre isso, meus caros. É muito diferente do que as pessoas imaginam. Não é só uma dieta. Exato, não é só um planejamento para perder gordura, enfim, é um cuidado, longevidade, Sim. qualidade de vida para cuidar de outras pessoas, além de si mesmo, né? Enfim, e para tudo na vida. Legal, que legal. Parabéns pelo teu trabalho. Um trabalho maravilhoso. E a tua dedicação e o exemplo que você dá, porque você é exemplo, né? Você aplica aquilo que você ensina Vivo todo e dia, você a minha vive todo rotina. dia. A rotina, de manhã até de noite. Eu vejo, eu acompanho a tua rotina e eu vejo quando você não consegue, às vezes, né, por percalços e tudo mais, eu vejo o quanto que você é impactada. Uhum. Sim. Sempre foi assim? Me conta como que foi essa questão de, pô, viver na pele aquilo que você ensina, aquilo que você mostra para as pessoas. Bom, como eu te falei,
Eu tive um ganho de peso na minha adolescência, antes de começar a nutrição. Eu não tinha rotina. Eu não sabia o que comer. Eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Uhum. Então, por isso que hoje, quando alguém diz pra mim, Gê, eu não consigo fazer. Eu olho pra ela e falo assim, eu consegui. Por que que tu não vai conseguir? Eu consegui, eu não sabia nada. A única diferença da gente é que eu estudei e que eu busquei informação, né? Então, nem sempre foi assim, foi algo construído, foi fazendo muito errado até conseguir entender o caminho certo, né? E hoje, sim, eu tenho uma rotina e eu digo que todo mundo precisa ter uma rotina para não viver na bagunça. Porque nada pior do que eu comer qualquer coisa, eu não ter horário para dormir, eu não ter um tempo para cuidar de mim, sabe? Então, até o trabalho nada rende. Tu parece que tu fica perdido no teu dia. Então, quando eu fico doente, que eu não consigo treinar, que eu já perdi a minha rotina ali do início da Uhum. manhã, ou quando eu não consigo me alimentar bem, aquilo ali, de certa forma, é muito ruim para mim, porque eu amo a minha rotina. A minha rotina é saúde. Eu não vejo ela como um peso. E eu digo que todo mundo precisa enxergar dessa forma, porque daí tu não faz como um peso. Tu faz porque tu gosta. É um prazer É fazer. uma liberdade e não uma Nossa, é prisão, né? muito bom. Rotina é liberdade. É muito bom. O que você faz quando acorda? Qual que é a tua rotina matinal? Eu acordo 5h15, coloco a minha roupa e vou pra academia. Em jejum? Jejum. Jejum, faço meu alongamento com bastante tranquilidade. Então, assim, não só treino, mas cuido realmente do corpo, das articulações. Depois eu volto, tomo meu banho, tomo meu café da manhã com bastante calma, me organizo, vou pra clínica e daí começo meu dia. Preparo a minha água, então, a quantidade de água que eu vou tomar no dia. Tudo, tudo que eu oriento as minhas pacientes, eu faço rigorosamente todos os dias. Então, e daí eu, né, as minhas refeições eu já deixo pronta no domingo também. Então a gente vai organizando, cada um tem a sua rotina, né? Mas precisa organizar de acordo com os teus horários também. Tá. Deixa eu te perguntar um negócio. Tem nutricionistas que elas não são esse exemplo. A gente tem nutricionistas que estão acima do peso, por exemplo, né? Uma nutricionista, ela tem que estar dentro do peso? Me fez uma pergunta forte agora. Olha, quando eu comecei, lembra que eu te falei que a minha escolha por nutrição foi por uma dor? Então, quando tu vê uma nutricionista acima do peso, tu sabe que existe uma dor ali. E se ela conseguisse não estar naquela situação, provavelmente ela não estaria. Quando eu comecei a nutrição, eu estava acima do peso. Eu me sentia muito mal. E não era porque tu queria, né? E não era porque eu queria, porque eu não conseguia sair daquela situação. Então, óbvio que a gente julga, né? Então, qualquer pessoa julga, olhou uma nutricionista acima do peso, qualquer pessoa vai olhar, não deve dar resultado, porque nem com ela consegue fazer a mudança, mas isso não diminui a capacidade que ela tem de te fornecer uma alimentação equilibrada, uma orientação. Talvez na questão mentalidade ela não consiga te levar tão longe, porque ali falta também conhecimento para ela conseguir gerar essa mudança, né? Mas em relação a montar um cardápio, te ajudar com uma organização de alimentação, ela conseguiria fazer. Uhum. Até porque a gente conversou sobre isso, porque o grande ponto não está no método, e sim na aplicação dele. Exatamente. Pode ser o melhor método do mundo, ele não vai ter resultado se eu não aplicar, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Uhum. Esses dias eu vi no teu story, por exemplo, que alguém te fez uma pergunta que foi a seguinte: eu não consigo online, tem que ser presencial. Você tem um acompanhamento presencial? Poxa, eu vou te passar um método online e presencial, qual que é a diferença? O que que vai mudar? É, tem-se essa crença, né? Vamos usar como crença, porque não tô vendo a pessoa, eu não tô ali perto da pessoa, eu acho que não vai dar resultado. Mas é a aplicação.
Eu tenho um acompanhamento presencial e tenho um acompanhamento online também. O meu acompanhamento online, ele já foi modificado inúmeras vezes. O meu objetivo é, a paciente não está aqui comigo, mas ela vai ser acompanhada como se ela estivesse. Então, é um acompanhamento que ela tem videoaulas, que eu falo sobre mentalidade. Ela tem estratégia de alimentação com substituição, então ninguém fica preso a um cardápio fixo. Todo mundo tem a liberdade de trabalhar com os alimentos, seguindo a orientação que tem ali. Tem suporte, então, eu vou comprar alguma coisa no mercado, eu não sei. Tem suporte, 24 horas ali para elas perguntarem. Tem acompanhamento de resultado. Tô estagnada, o que que tá acontecendo? Tem ali suporte. Então, hoje eu tenho uma menina que trabalha comigo, me ajuda, né, nessas questões dos grupos. Então, é um acompanhamento, só que daí às vezes já veio de outro acompanhamento, já tem aquela imagem, né? Sim. Mas é um acompanhamento onde a pessoa, ela é acompanhada do início ao fim do acompanhamento online. E a gente já teve resultados de até 15 quilos no período de 60 dias. Então, como que não dá resultado? Dá resultado, mas precisa de aplicação, precisa de dedicação, precisa parar de pensar que o que eu sei é o certo e escutar a outra pessoa ali que tá te dizendo, não vai por esse caminho aí, vai por esse, né? Porque tem isso, começa um acompanhamento, eu acho que é muita comida, vou diminuir um pouquinho. Ela disse para fazer isso, mas se eu fizer assim, vai ser melhor. Então, a pessoa, no fim, ela não tá no acompanhamento, ela está ali com o corpo, mas ela não tá aplicando, sabe? Sim. Então, tem isso. Inclusive, eu quero aproveitar para te perguntar quais que são todos os programas que você tem? Bom, eu tenho a mentoria, que é a mentoria Liberte-se. É a mentoria de acompanhamento individual comigo, onde o paciente ele vem, traz as questões dele, pessoais, as dificuldades dele, a rotina dele, senta comigo e a gente alinha. Então, Essa é a presencial. essa é a presencial, isso. Então, totalmente individual comigo. Analiso questões laboratoriais, exames, uma doença em específico que a pessoa tem, ela precisa de algum ajuste para ela. Tem o Emagrece 360, que é o grupo de acompanhamento online de 3 meses, onde a pessoa passa por 3 fases. A fase reset, que é a fase inicial, trabalhamos paladar, alimentação inicial, os primeiros hábitos, alinhamento de rotina. O segundo mês é a acelera. E nesse mês do acelera, a pessoa identifica quais alimentos que mais fazem bem para ela, na questão de digestão, questão de intestino, de humor, de emagrecimento também. Então, ela identifica tudo e ela sabe montar o próprio cardápio dela ao final do segundo mês. E no terceiro mês, a gente trabalha uma evolução. Daí já traz um pouco mais de atividade de exercício, manobras para abdômen, para alinhar a linha de cintura, barriga. Então, é um acompanhamento completo, 360 graus, para a gente conseguir gerar essa mudança. E tenho também o ciclo da saciedade, que é um protocolo de alimentação que visa trazer uma combinação exata de alimentos para que a pessoa consiga, de uma forma simples, com alimentos que ela tem em casa, montar uma alimentação para gerar a saciedade que ela precisa para aquela refeição e ter o emagrecimento que ela deseja. Então, assim, é algo simples, tudo ilustrado, nada complexo, bem simples de aplicar, só que quando ela não tem essa informação, ela não consegue fazer a combinação. Precisa ter um entendimento de alimentos, de combinação, para conseguir montar o prato para gerar esse resultado. Então, tenho esses 3 serviços. Tem para todo mundo, tem para quem gosta de online, quem não acha que não consegue ser acompanhado de maneira online, tem que ser presencial. E qualquer pessoa consegue aplicar, independente de idade. Todos os materiais são de fácil entendimento, linguagem clara, um passo a passo, então a pessoa não fica perdida. Todos os protocolos, o online, esse ciclo 28D, a pessoa ela acessa, tem um vídeo meu explicando passo a passo para ela, como que ela pode ter mais resultados, como que ela vai fazer para aplicar, quais dificuldades porventura ela tenha. Então, assim, é tanto tempo trabalhando com isso que eu já sei todas as dificuldades, todas as limitações que a pessoa tem, né, de início, assim, mesmo quem já
trabalha alimentação ou que está começando do zero, eu nunca fiz nada. Então, tudo bem explicadinho. Também, se ficou com alguma dúvida, sempre tem suporte. Eu nunca deixo ninguém, né, sem saber como aplicar nada. Então, o objetivo é ter resultado, ficar feliz e sair falando bem. Legal. Quais que foram, ou qual que foi, a tua maior conquista em relação à profissão? Eu acho que a minha maior conquista, para mim, a minha profissão, trabalhar com o que eu gosto, é a minha maior conquista, sabe? Entendi. Então, a própria profissão, trabalhar com isso já é a tua maior conquista de vida. De vida, porque eu já trabalhei em outras atividades, outros ramos, que eu não era assim feliz. Inclusive, a gente trabalhou junto também, né? Trabalhou? Sim. Não lembro. A gente trabalhou, foi o meu primeiro emprego Mercado. no supermercado. Não lembrava mais. Mas, sem dúvida, a minha maior conquista é trabalhar com o que eu gosto. Ser bem paga por isso, né? E através disso eu realizo outros sonhos. Mas poder levantar todos os dias, fazer o que eu gosto, ter os meus horários. Passear com o dog. Ter os meus cachorros comigo, né? Então, muitos sonhos eu já realizei com o meu trabalho, mas sem dúvidas, eu faço isso a maior parte do meu dia, né? O meu tempo maior é dedicado a isso, é a minha maior conquista. Legal. Teu principal desafio até então que você enfrentou e superou? Na profissão, Na vida também pode trazer. o maior desafio, eu acho que ter o entendimento que eu tenho hoje em relação à vida, em relação a processo de mudança, em conseguir enxergar o potencial, o meu potencial também, porque em vários momentos lá atrás eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Então, hoje eu tô aqui conversando contigo, lá atrás jamais eu faria isso. Eu me sentiria insegura, eu me sentiria incapaz, eu teria vergonha, eu ficaria com medo do que as pessoas iam achar. Então, A parte da comunicação, né? nossa, conseguir ver essa evolução, sabe? Essa mudança. Uhum. Virar a chave na nossa cabeça de tirar algumas coisas que limitam, que bloqueiam, que te travam. Legal. Na parte da comunicação, eu também, há muito pouco tempo atrás, eu jamais me imaginaria num programa, sendo filmado, e estamos juntos nisso. Profissional que tu admira, a nível nacional ou internacional também? Profissional, eu gosto muito. Eu posso dizer que é uma inspiração para mim, que é a Roberta, a esposa do Palmuzzi. Ela é nutricionista. Ela tem uma linha de trabalho muito semelhante à que eu gosto. Então, hoje basicamente, eu consumo muito conteúdo de pessoas que estão muito alinhados com o meu propósito. Então, dificilmente eu vou falar para ti que eu admiro um profissional aleatório das redes sociais, porque eu nem sigo ninguém. Justamente por isso, porque eu realmente estou focada no meu desenvolvimento, nas minhas habilidades, nas coisas que eu ainda não consigo desenvolver, no que eu preciso melhorar. Então, geralmente sempre é alinhado o Caio Carneiro, o JJ, daí esses profissionais todos eu super admiro. Legal. Tenho cursos, enfim. Profissional que tu não gosta? Tem algum profissional que tu olha assim ao trabalho e fala assim, não gosto? Isso sim. Tem? Quem? Não, Tô brincando. não, eu não vou falar nomes, né? Mas se tem uma coisa que eu não gosto, é de falta de ética para trabalhar. Então, se tu é nutricionista, tu é nutricionista, tu trabalha dentro da tua área e tu vai mexer em outra área se tu tem conhecimento para aquilo ali. Se tu é profissional da educação física, tu vai trabalhar na tua área e tu não vai fazer uma outra coisa que não te compete. Então, acho que de forma geral, assim, a gente precisa avaliar muito os profissionais com que os profissionais que a gente contrata serviço, e eles precisam estar alinhados com a saúde e não com estética.
Porque a estética, muitas vezes, não está relacionada com saúde. E isso é uma coisa que eu abomino, eu não gosto. Perfeito, isso é extremamente importante. É, muito. Porque como as pessoas têm um baixo conhecimento em relação ao que é certo, o que é errado, às vezes, né? Por ser da área da saúde, ele faz isso, se ele faz, então pode. Não, não. Uhum. Então, a saúde em si, ela tem uma linha, né? Então, assim, tudo que foge da saúde pensa só mais na estética. E a estética, no fim, vai ser uma consequência, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Gê, deixa uma frase para quem tem a aspiração por nutrição, um conselho, alguma coisa que você queira contribuir para profissionais que estejam, por exemplo, com vontade de começar Uhum. a trabalhar com isso, ou sei lá, enfim, pessoas que de repente você possa contribuir com o teu conhecimento, com a tua jornada. Bom, para pessoas que querem muito, desejam muito, por exemplo, um processo de emagrecimento. Esse vai ser um recado para essas pessoas. Certo. Você é capaz, o que te falta é a habilidade e conhecimento para chegar no seu resultado. Para destravar. Para destravar, para desbloquear a mente. Você não é o que você pensa. Muitas pessoas se consideram incapazes. E para quem deseja iniciar, que inicie já com essa visão de que existe algo muito além só da dieta. Principalmente se quer trabalhar com um público, quer trabalhar legal, gerar uma mudança de verdade na vida das pessoas, precisa entender sobre o ser humano, sobre comportamento, sobre desejos, sobre dores. Precisa mergulhar fundo nisso, não só na nutrição, nos alimentos, nas proteínas, nos carboidratos. Então, precisa entender que tu vai precisar ser um pouco terapeuta, assim, também, do teu paciente, conversar. Muitas vezes ele só quer conversar contigo, desabafar. E daí tu vai orientando e vai conversando e ele segue aquilo que tu orientou porque ele te vê já como alguém que realmente quer ajudar, não que quer cortar, que quer, sabe? Tirar dele Privar, alguma né? coisa. Privar. Uhum. Então, é sobre o que a pessoa ganha com essa mudança. E quando falta conhecimento, a gente acaba se privando de coisas que não precisa, né? Exatamente. Muito, muito, muito. Total. G, a gente tem um quadro que chama ou isto ou aquilo. Eu vou te fazer algumas perguntas, como se eu estivesse fazendo uma consulta com a Nutri. Tenho certeza que algumas perguntas aqui são de interesse coletivo, então, de utilidade pública, isso aqui, tá? Forno ou air fryer? Forno. Refri zero ou normal? 0. Tá. Frango ou whey? Frango. Tapioca ou pão? Tapioca. Batata doce ou batata inglesa? Batata inglesa. Whey ou jantar? Jantar. Doce de leite ou pasta de amendoim? Doce de leite. Ué? Não é pasta de amendoim? Se pensando em calorias, digamos assim, né? Uhum. O doce de leite acaba sendo melhor que a pasta de amendoim. A pasta de amendoim acaba, para algumas pessoas, uma grande parte, gera mais oleosidade na pele, mais espinha, sabe? Gera mais desconforto intestinal. Então, E deixa eu te perguntar, sobre pasta de amendoim, ela vai influenciar no meu colesterol, HDL, essas coisas? não vai influenciar no teu HDL. Porque, ó, tá vendo? Esses dias tinha uma pessoa lá que tava falando, tem que parar de comer pasta de amendoim, não sei o quê. Porque eu fui lá fazer os exames e deu, foi o quê? Colesterol e triglicerídeo. Mas Eu comia quanto pasta de amendoim. de amendoim? Eu comia pasta de amendoim todo dia. Não, tipo, uma colher, assim, né? O quanto dessa colher? É uma colher normal. Uma colher normal. Uma colher normal. Uma colher normal bem cheia, às vezes ele repetia. No final de semana que eu tava com ele. Tá, isso vai influenciá-la na Mas minha... assim, é que a gente não trabalha com a questão isolada. Pense que tu não come só isso durante o dia, Entendi. né? Então tem todo um restante de alimentação que tu bota no dia. Tem uma oscilação de um dia para o outro. O macarrão à noite.
que eu Então, comia depende. bastante. A gente tem que agendar uma consulta pra me avaliar. Tá bom. Melhor aqui do que com- aí. É. Tava comendo croque. É verdade. E aqui, Tá, e agora a gente tem aqui as comidinhas pra gente terminar de experimentar aqui, né? Porque a gente não comeu. Então vamos. No começo eu só dei uma mordida ali na batata. Vamos para as versões fits daquilo que a gente evita. Tenta buscar uma versão menos pior, digamos assim. Sim, ó. Tem uma tâmara, né? Uma fruta seca. Bom, Bom, uma versão ó, mais saudável de um docinho. depois tu experimenta aqui. E esse Então, assim, quero comer um doce, não tem jeito. é uma boa opção. Boa, perfeito. Mas, vamos só fazer lembrei de uma coisa muito importante. Não dá pra comer 5, 10. Porque é saudável, é igual o pão integral. Eu vou comer pão integral, então eu posso comer o pacote todo? Não. O saudável, o integral, toda a composição de alimentação tem calorias e basicamente, geralmente, igual ao normal. Só muda os ingredientes do produto. Então tem que comer com moderação também. Porém, essa bolachinha lembra a bolachinha da infância. Pois é, um test wafer, vamos lá. Um barulhinho aqui, ó. Fica legal no microfone, eu não sei se vai sair isso aqui no vídeo. Ó, uma bolachinha que tem uma quantidade de proteína também. Com bastante coberturinha de chocolate. Desse chocolate aqui ó, é o leite? Chocolate belga. Belga. Bom, E aí, tá aprovado? sim, com certeza. Isso aí, com cafezinho amargo, bem amarguinho, forte, É porque é doce? fechou. É doce. Uhum. Então não tem cara de coisa fit, que todo mundo fala, né? Ah, o fit não é igual o normal. Esse normal, igual a Total, bolacha eu tô normal. comendo um doce, né? Um Eu doce comprei lá na prateleira do supermercado, do vai ser a mercado. mesma coisa, a mesmíssima. Gê, muito obrigado pela tua contribuição. Agradeço imensamente, né, pela nossa conversa. Eu quero agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Não desistam de cuidar da saúde, da alimentação. Eu acho que encontrar um profissional que você se identifique faz total diferença. Não é sobre privação, é sobre o que você ganha com essa mudança na sua alimentação. E só quem vive isso, passa pelo processo, é que entende. Então, se você não vive isso hoje, você não vê isso hoje, faça até sentir que é pra você. Senhoras e senhores, Gessiane Monteiro, esse foi o Cacique Flow Podcast. Até o próximo, tamo junto, tchau, tchau. Gente, sério, porque eu sou direito, não sou não. Mas sabe por que tu é apaixonada naquela? Porque ela é feita pra te ser apaixonada. A propaganda feita pra você se apaixonar. Ela é feita pra você se apaixonar. O slogan. Eu não posso não posso como que é a palavra? Contestar, né? Não, Contexto. não vai, começa de novo. Contextualizar. Eu vou aproveitar e começar de novo.